E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um processo de pintura que se chama laqueado, que é utilizado para pintar madeira e deixar um acabamento bem lisinho e espelhado. É um tipo de pintura de alto padrão que eu vou estar ensinando para vocês. Então chega aí comigo e acompanha mais um vídeo. Bom pessoal, vou tentar ir fazer da aula o mais breve possível, mas abordar todos os detalhes do processo. Então, para começar, eu vou falar um pouco para que serve esse tipo de pintura. Esse é um tipo de pintura de alto padrão, de quando quer deixar uma superfície bem lisinha, espelhada, tipo aquela pintura de carro. Eu uso isso em alguns móveis que eu fabrico quando o cliente não quer a cor da madeira natural. Então, ao invés de eu usar madeira de verdade mesmo, madeira maciça, eu uso ou MDF ou compensado e faço esse processo de pintura. Eu recomendo para vocês fazerem um MDF, que é bem mais fácil, porque o MDF já vem bem lisinho, então fica fácil de fazer o processo. Se tu for fazer o processo no compensado naval, antes de iniciar tudo, tu vai ter que passar uma massa bem fininha para cobrir todas essas imperfeições dos veios da madeira que tem no compensado. Bom pessoal, já deixei aqui a peça pronta e vou explicar aqui o que eu já fiz e o que é essa peça. Essa peça aqui vai ser de um móvel que eu vou fazer para minha cozinha e o móvel vai ser de MDF, mas o tampo de cima, que fica do lado da pia, eu decidi fazer esse processo de laqueado para ficar mais bonito e também porque a madeira fica muito mais selada e não deixa a umidade entrar, que é diferente do MDF convencional, que como ele só tem essas lâminas, com o tempo a umidade acaba infiltrando aqui nas frestas e o MDF incha. E nesse processo de pintura aqui nós vamos selar a madeira inteira, então ela fica bem melhor em relação à resistência à umidade. Eu montei essa peça aqui usando MDF de 15 mm. Para fazer a montagem das peças, eu usei parafusos e colas. Daí eu fiz os furos nessa tábua de cima e parafusei nessas peças laterais aqui. E formou essa peça quadrada aqui, que é o que nós vamos trabalhar hoje. E para fazer os cortes nas peças, para montar essa estrutura aqui, eu usei a minha serra circular manual com a minha mesa de corte, que ela tem um guia para a serra correr bem retinho e fazer cortes bem precisos para esse tipo de montagem. Mas aí na tua garagem, na tua oficina, tu usa a máquina que tu tiver para cortar madeira e tenta fazer o mais preciso possível. E depois, mesmo que não fique 100% perfeito, tu pode vir dando acabamento na massa em qualquer frestinha que ficar. Como vocês podem ver aqui, eu já comecei o trabalho com massa nessa peça. Quando tu vai fazer o laqueado, tu tem que tapar com massa qualquer buraco ou imperfeição que tiver na superfície. Por isso que eu falei que o MDF é mais fácil, porque tu só vai ter que trabalhar com massa aqui, onde tem as juntas das peças, e também onde ficaram os furos dos buracos, onde foram parafusadas as duas peças. Por toda essa superfície aqui lisa, ela já está perfeita para aplicar o primer e depois a tinta. E também lembrando sempre, pessoal, de quando for trabalhar com a madeira assim, tu quiser que as junções fiquem bem firmes e depois não ter aquela chance dela começar a trabalhar e abrir rachadura na pintura, é bom usar cola de madeira para unir as peças. Então, além de estar parafusando, eu também apliquei cola aqui, em todas as emendas. Passei massa aqui em todos os lugares que eu achei necessário e também já dei uma chanfrada aqui nas quinas. Eu fiz com a tupia, mas se tu não tiver tupia, tu pode fazer com uma lixa mesmo. Mas é bem importante para esse processo de pintura que tu dê um acabamento nas quinas e não deixe cantos vivos, porque cantos vivos vão deixar a tinta fraca, então qualquer batidinha a tinta vai acabar estragando. Agora já com a massa passada, onde tem que passar massa, eu vou dar um acabamento aqui nessa massa com uma lixa 120, usando um pedacinho assim de madeira para lixar com a lixa e deixar tudo bem plano. E depois eu vou dar uma lixada geral com uma lixa 220. E daí a peça está pronta para a primeira parte da pintura, que vai ser a aplicação do primer. E essa massa aí, pessoal, que eu apliquei aqui, é massa comum para madeira. Essa aqui eu compro nesse pote grande, ó, que vem bastante, dura bastante. E é uma massa bem fácil de trabalhar e ela seca sozinha no tempo, não precisa catalisar, é super simples. Se tu tiver que emassar alguma região que vai ter esforço mecânico, daí eu recomendo tu usar massa plástica, que é essa aqui, que é a mesma que usa para reparo automotivo, porque ela tem bastante resistência mecânica. Mas se não for ter resistência mecânica, tu esquece isso aqui, que é mais caro e mais difícil de trabalhar, porque tu tem que catalisar ela, não pode catalisar errado, senão ela vai secar muito rápido, tu não consegue trabalhar.
Então essa aqui, se tu não precisar usar, tu não usa. Pode usar a opção mais simples e barata, que é massa para madeira mesmo. E só para complementar aqui, caso tu vá fazer esse processo do laqueado no compensado naval, tu pode usar uma massa corrida ou massa acrílica, aquela que usa em parede de casa mesmo, para dar uma emmaçada geral aqui e cobrir todos esses veios. Daí a massa corrida ou acrílica fica mais fácil de trabalhar do que a massa para madeira. E também ela é mais fácil de lixar, então tu vai levar um pouco menos de tempo aqui nesse processo. Mas lembrando que o mais fácil mesmo é fazer no MDF cru, que é esse tipo de madeira que eu estou trabalhando aqui. Bom, pessoal, aqui nas massas onde ficam os furos, a massa tem a tendência a encolher, então eu tive que dar 2 mãos de massa até ficar bem lisinho e bem nivelado, mas agora já está tudo lixado e a peça está pronta para começar o processo de pintura. Bom, pessoal, nesse processo aqui que se chama laqueado, a primeira etapa de pintura vai ser a aplicação do primer. Tu pode tanto usar primer PU, que é um primer mais resistente, ou primer universal, que é uma opção mais barata e mais fácil de trabalhar. Se tu for usar o primer PU, ele precisa catalisar com o catalisador e diluir, vai vir escrito as instruções. Eu já trabalhei com o primer PU e fica bem bom. O acabamento é superior ao primer universal, porque a camada que vai estar por debaixo da tinta fica mais resistente. Nesse meu caso aqui, eu vou usar o primer universal mesmo, que é o que eu já tenho aqui na oficina, então eu vou aproveitar ele, que é esse aqui da Anjo. Ele dilui com thinner 2900, que é o thinner para lacra nitrocelulose, não é o thinner convencional. Dá para diluir em até 100%, então tu bota uma porção de primer e a mesma quantidade de thinner para diluir. E se tu já olhou vídeos aí na internet sobre laqueado, existem outros tipos de fundo que tu pode dar sem ser o primer. Mas eu recomendo o primer porque ele é o produto adequado para esse tipo de serviço. Existem outras coisas aí que o pessoal usa, mas eu particularmente não uso. E esse tipo de coisa aqui, tanto o primer, tanto a tinta que nós vamos usar, tu consegue comprar em casa de tinta que trabalha com pintura automotiva. Então eles costumam ter esse tipo de material aqui. Bom, pessoal, já dei uma limpada aqui na peça com uma vassourinha para tirar a maior quantidade de pó. E depois, antes de aplicar o primer nela, nós vamos passar um ar comprimido para tirar o resto da poeira. Bom, pessoal, agora eu vou misturar bem o primer aqui e depois vou diluir ele com o thinner na proporção de 1:1. Então, a mesma quantia que eu botar aqui no copo de primer, eu vou botar no outro copo de thinner. E daí, na sequência, eu vou misturar eles bem e vou derramar aqui na pistola. Depois de botar na pistola, já está tudo pronto para começar a aplicar o primer. O primer, como ele é um pouco mais grosso que a tinta, tu costuma usar uma pressão mais alta no teu compressor. Então, se a aplicação do primer não estiver saindo bem lisinha, tu pode ir lá no teu compressor e regular para vir mais pressão nele. E depois de aplicar uma mão de primer, eu espero secar aí por um tempo, sempre lê na lata o tempo certinho necessário, mas costuma ser de 5 a 10 minutos. E daí passo mais uma de mão, se já cobriu tudo bem coberto, deixo assim, e se for necessário, faço uma terceira de mão. E um outro detalhe que eu queria falar para vocês, eu gosto de começar pintando o verso da peça, que é onde vai aparecer menos, então se der alguma arranhadinha, alguma coisa, não tem problema. E depois de pintar o verso, eu viro a peça e apoio ela nesses pedacinhos de madeira aqui, ó, que eu tenho com parafuso. Então só vai dar uma marcadinha aqui bem de leve, não vai dar nem para ver. E também aqui é o verso, se ficar uns pontinhos marcados não tem problema. Mas eu já consigo virar a peça de uma vez e não demorar muito para fazer o serviço. Mostrar aqui para vocês, pessoal, a iluminação improvisada. Se liga só, tava muito escuro para fazer a pintura e hoje tá chovendo muito, então nem abrindo a janela tava dando luz suficiente. Daí improvisei aí num banquinho, ó, uma lâmpada dessas de LED de 30 watts. Olha só.
Bom, pessoal, depois de aplicar o primer, é bom deixar ele secar bem. O mínimo que recomendo é deixar ele secar é umas 2 horas, mas como estava chovendo muito e está muito frio aqui, eu acabei deixando secar a noite inteira. E agora, com ele bem seco, está pronto para começar a lixar o primer, e só depois que nós vamos trabalhar na tinta. Para lixar o primer, eu vou usar essa lixa aqui, 320, lixa seco. E se tu quiser um acabamento bem perfeito, depois tu pode vir lixando com lixas mais finas. Mas só com essa 320 aqui já vai ficar bem bom para a gente aplicar a tinta. E para auxiliar aqui na hora de lixar, eu vou usar esse taquinho aqui, ó, flexível, que também compra na loja de tinta. Daí tu pega a lixa assim, corta uma folha de lixa em 4 pedaços iguais, vai ficar desse tamanho. Tu segura ela assim, dos 2 lados, e vem lixando. Passa a mão, vê como tá ficando, vem lixando, passa a mão. Caso seja necessário, tu pode aplicar mais uma mão de primer, isso vai deixar o acabamento final com uma qualidade melhor ainda. Mas, às vezes não é necessário, só com essa mão de primer que nós já demos já vai estar o suficiente. E mais uma dica, pessoal, quando vocês forem aqui lixar o primer, talvez tenha que dar mais uma mão de primer, daí vocês podem usar o primer spray para ganhar tempo. Claro que o primer spray é muito mais fraco que esse primer universal ou que o primer PU, mas às vezes ficou só um pedacinho que tu acabou tirando o primer na hora de lixar e tu não quer perder muito tempo, tu pode vir com o primer spray para dar um acabamento, e o primer spray seca mais rápido ainda, então também vai agilizar aí um pouco o processo. E se tu for começar a fazer bastante pintura com o compressor, eu recomendo que tu compre isso aqui, ó, que é um regulador de pressão e um separador de umidade. Então aqui em cima tu consegue regular quantas libras de pressão vai ir para tua pistola de pintura, e também essa parte aqui tira a umidade que vem aqui pela tubulação do compressor e separa ela do ar. Daí aqui quando o compressor está com baixa pressão, ele libera sozinho, ó, e vai saindo a umidade aqui. E isso faz com que lá na pistola de pintura não saia a tinta misturada com umidade. Vai sair só o ar limpo empurrando a tinta. Se tu não tiver isso aqui, não tem problema, mas daí eu recomendo que tu tire a umidade que fica dentro do teu compressor pelo dreno que fica aqui por baixo dele, ó. Aquilo ali é uma válvula que tu consegue abrir ela e ela vai liberar todo o ar, e daí junto vai sair a umidade que acumula aqui dentro do reservatório do compressor. Então, se tu for fazer bastante pintura, às vezes até no meio da pintura tu notou que tá saindo água, tu vai ali, libera, deixa sair o ar com a água. Também tem uma dica que eu fazia, ó, quando eu não tinha aqui o separador de umidade, eu liberava lá a válvula e erguia aqui o compressor e baixava, erguia e baixava, para toda a água que tivesse aqui dentro do reservatório sair fora, não atrapalhar minha pintura. Acabava levando mais tempo, mas dava para fazer igual o serviço. Bom, pessoal, já terminei de lixar aqui e agora eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre a parte da tinta. Para fazer esse processo aqui da pintura laqueada, tu pode usar a tinta PU, que às vezes chamam de laca PU, ou a tinta laca nitrocelulose, que às vezes eles chamam de tinta Duco. Daí esses 2 tipos de tinta tu consegue comprar em casa de tinta que trabalha com pintura automotiva. E hoje em dia já está começando a surgir em algumas lojas de móveis que estão começando a trabalhar com pintura. Mas é meio difícil de encontrar, então indo numa loja de tinta que trabalha com pintura de carro, acaba ficando mais fácil de tu encontrar os materiais. No meu caso aqui eu vou usar a tinta PU, que eu já tinha aqui em casa, eu vou usar o branco, e a tinta PU tu vai precisar catalisar ela com o catalisador e diluir ela com uma porcentagem que vai estar escrito aqui na embalagem. Para ficar fácil essa divisão e porcentagem e quantas partes de um para quantas partes de outro, eu gosto de usar esses medidores aqui, que é medidor de coisa culinária, que vende em lojinha tipo bazar. Daí usando, pessoal, esses medidores aqui que diz quantos ml tem cada um, fica muito mais fácil de diluir e catalisar a tinta. Eu só vou lendo as instruções aqui de quantas partes de tinta para quantas partes de catalisador tem que usar, faço a medida aqui, depois de tudo isso calculo a porcentagem de thinner que eu tenho que botar. Daí com os medidores fica muito mais fácil de fazer. Vou botar aqui a máscara e vou fazer tudo rapidinho e botar em um time-lapse para vocês. E antes de eu começar aqui, pessoal, eu lembrei de falar mais umas coisas sobre as características da tinta. A tinta laca nitrocelulose, tu só precisa diluir ela com o thinner
Então ela é mais fácil de trabalhar nesse quesito, porém ela é uma tinta mais grossa, é uma tecnologia um pouco mais antiga, então o resultado final não fica tão bom e nem tão resistente, quando comparado com a tinta PU. A tinta PU é uma coisa muito moderna, muito tecnológica, que é o que se usa hoje em dia para pintar carro. Ela vai ter que catalisar e diluir, então fica um pouquinho mais difícil aí, se tu é um iniciante aí no processo, porém ela é uma pintura que vai dar um acabamento bem melhor, vai ficar com mais brilho e mais resistência. Então aí tu considera de acordo com a tua necessidade. A tinta PU ela é mais cara, mas ela rende mais. Então no final o preço acaba saindo praticamente a mesma coisa. Bom pessoal, a peça já está pintada, vou esperar ela secar bem aqui para movimentar ela. E enquanto a tinta vai secando aí, vou explicar um pouco melhor sobre o processo, alguns detalhes aí, coisas que podem ajudar vocês quando forem tentar fazer. Aqui eu dei 4 de mãos de tinta nessa parte de cima e no verso eu só dei uma mão geral e depois uma segunda mão nas bordas, onde eu queria que ficasse mais resistente. Fazer esse processo de pintura PU, de pintura laqueada, ou até de uma forma geral pintar com pistola de pintura e compressor é um processo que leva tempo para aprender. E cada vez que tu fizer, tu vai ir ficando melhor. Então tem que ter paciência para na primeira vez as coisas não saírem 100% perfeitas e ir de novo, pegando prática até começar a fazer um serviço bem top. Vou falar um pouquinho mais das regulagens da pistola de pintura, caso tu esteja aí começando, são umas dicas que vão te ajudar bastante. A pistola de pintura, essa minha aqui, tem 3 regulagens. Essa regulagem aqui embaixo, ela limita a pressão que está vindo por aqui. Então, o que que eu faço? Lá no meu regulador de pressão, eu boto 50 libras, que é uma pressão bem forte. E aqui eu vou dando um ajuste fino de ir diminuindo aos poucos. Para alguns produtos é melhor deixar em 50 libras, por exemplo, o primer e a tinta PU, e tem várias outras coisas que eu acabo reduzindo um pouco a pressão aqui. Essa regulagem aqui é de abertura do leque, é o quanto espalhado ou o quanto concentrado vai sair a tinta quando tu apertar no gatilho. E essa regulagem de trás é a quantidade de tinta que vai sair. Então as 3 regulagens elas trabalham juntas. Geralmente quando eu mexo em uma, eu acabo compensando em todas as outras. Por exemplo, quando eu vou fazer as quinas, eu fecho bem a regulagem de leque, diminuo um pouco a regulagem de quantidade de produto e como quando está com o leque fechado a tinta já sai bem concentrada, eu diminuo um pouco da pressão, porque senão acaba saindo muita tinta e ela escorre. Quando eu vou fazer a pintura de áreas maiores, eu abro um pouco o leque, abro um pouco a regulagem de produto e também aumento a pressão aqui, para deixar na pressão no máximo. Porque como eu vou estar dando um leque muito aberto, a pistola precisa de pressão de ar para conseguir cuspir tinta suficiente e fechar a superfície, não ficar só aquele goticulado meio perdido. Então sempre que a pintura estiver saindo meio goticulada, não está saindo um spray liso, pode ser que tu precise aumentar a pressão. Bom, pessoal, de uma forma geral, essas são várias dicas aí para tu aprender a pintar com a pistola de pintura. Se quiserem mais conteúdo aí sobre isso, é só deixar aqui nos comentários que eu posso tentar fazer. E eu também não sou nenhum profissional da pintura. Tudo que eu estou aprendendo aí aos poucos e botando na prática o que eu aprendo aqui na internet. E deixando aqui o meu relato para vocês.
Bom, pessoal, e para o vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou tentar entre hoje de noite e amanhã já instalar isso aqui no lugar e tirar uma foto para vocês e botar aqui no final do vídeo para vocês poderem ver como que ficou. E é isso aí, pessoal. Espero que esteja curtindo o conteúdo. Sempre que tiver alguma dica de conteúdo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar gravar para vocês. E é isso aí, pessoal. Se vemos no próximo vídeo e obrigado por estarem aí assistindo e acompanhando o canal. Valeu! E mostrando mais de perto um pouco como que ficou. Ficou um acabamento bem top. Em alguns lugares tem um pequeno cisco ou alguma imperfeição. Em outros lugares, quando eu olho bem de perto, eu noto que dava para ter dado mais uma mão de primer e mais uma lixada. Mas esse processo ele é assim, pessoal. Quanto mais tempo tu perder em cada etapa do processo, melhor vai ficar o resultado final. Mas só de tu concluir todas essas etapas que eu falei nessa ordem, já vai dar um resultado super top, mesmo que tu não se atente em alguns pequenos detalhes que às vezes acabam passando.